Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 23 e versículo de número 11, que diz assim: Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, pois, do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós vamos observar aqui o Senhor aparecendo para Paulo e dizendo: Paulo, tenha coragem. Vou cuidar de você em Roma. Eu vou, Ramandará, estar contigo para que você dê testemunho ao meu respeito lá. Deus me trouxe aqui para te falar que os planos de Deus não podem ser impedidos e nem frustrados por ninguém. Por mais que os homens não estivessem se agradando, por mais que muitos se levantassem contra a vida de Paulo, Deus estava dizendo para ele: tenha coragem, porque você vai dar testemunho ao meu respeito em Roma. Deus está dizendo para você, por mais que pessoas se levantem contra você, por mais que pessoas não aceitem o que Deus tem na sua vida, tenha coragem. Deus está te chamando a ter coragem, porque Ele vai te guardar. O Deus que guardou você no passado, em situações adversas, o Deus que esteve com você, aleluia, no meio de adversidades e de problemas, o seu passado é o mesmo Deus, continua sendo o mesmo Deus, e Ele vai te guardar e te proteger de todo mal. Deus estava com Paulo. E você vai observar aqui em Atos 22, versículo de número 17. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase. E vi aquele que falava comigo: apressa-te, sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Você vai ver aqui o Senhor dizendo para ele: sai de Jerusalém. Ou seja, eu sei o que está tramando, o que estão tramando contra você, o que está sendo feito, arquitetado e planejado contra a sua vida, por isso sai de lá. E o Senhor diz mais para ele no versículo de número 21, mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Deus havia dito para Paulo: pode ir, porque eu vou te enviar para os gentios. E Roma fazia parte dos gentios que Deus ia enviar a Paulo. Então os propósitos de Deus iam acontecer aqui. E Deus, ele diz para você: assim é na sua vida. Quando eu lanço uma palavra, eu velo sobre ela para cumprir. Irmã, a situação está diversa. Eu estou passando por muitas perseguições, por muitos problemas, e não parece que Deus vai cumprir a palavra. Por quê? Porque está tudo contrário. E Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele não anda por vista. Ele não anda pelo que o seu cenário mostra. Ele não anda por aquilo que humanamente falando você vê. E cai, canta. Mas ele anda segundo a palavra que ele lançou sobre a sua vida. Ele vela sobre ela para cumprir. Então Deus estava dizendo aqui para Paulo: coragem. Você tem que ter coragem, porque a palavra que eu disse para você, que você iria levar o meu nome para os gentios, vai acontecer. Mas Deus, quando Ele tem uma grande missão conosco, nós sabemos que as adversidades são grandes. Paulo passou por muitos problemas, muitas aflições, muitas dores, muitas angústias. Mas ele precisava ser corajoso. Eu estou conversando com pessoas que grande é a sua missão, você precisa ter coragem. Declare comigo: eu vou ter coragem e vou confiar na palavra do meu Deus, porque ela vai se cumprir na minha vida. Eu vou ter coragem e vou confiar na palavra do meu Deus, porque ela vai se cumprir na minha vida. Nós temos que entender que quando a palavra é de Deus, ela se cumpre. Quando é Deus quem fala, Ele nos guarda, Ele nos protege. O Deus que guardou a Paulo em Jerusalém continuava com ele. Porque se Deus não revela, irmãos, a Paulo que estava sendo tramado contra a vida dele em Jerusalém, ele iria perecer. Porque Deus disse para ele: não vão aceitar o teu testemunho a meu respeito. Ou seja, você vai acabar perecendo. Se você for pregar para eles, eles não vão acreditar, eles não vão aceitar. Então Deus, ele trouxe aquela revelação para Paulo para que ele saísse de Jerusalém. Apressa-te, sai logo de Jerusalém. Os lugares que não são para a gente estar, Deus vai nos revelar. Os lugares que nós não somos bem-vindos, é por isso que nós precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo. Porque tem lugares que a gente não quer ir. É isso mesmo. Tem coisas que Deus manda a gente fazer e a gente não quer fazer. Mas tem lugares que a gente quer estar e Deus está dizendo: saia. Deirabaramandarai. Tem lugares que nós precisamos ter coragem para cumprir a ordem de Deus, porque não vai ser fácil. E tem lugares que Deus diz: sai. Dei, cai, deire, canta, lá, mandarai. Você pode dizer: mas Senhor, eu estou acostumado aqui é tão bom.
Ah, Senhor, mas aqui eu tô no meio dos cristãos, dos servos do Senhor, porque Paulo podia ter dito isso. Eu tô no meio do teu povo, mas Paulo entendeu o recado de Deus. E nós temos que entender, quando Deus diz sai, sai. Quando Deus diz pra você que alguém não presta, alguém não presta. Quando Deus diz pra você que você vai pra um lugar, você vai. Quando Deus diz pra você que vai abrir uma porta na sua vida, depois ele vai abrir. Irmãos, Deus, ele sabe de todas as coisas. E se Deus não quisesse que Paulo pregasse para os gentios, ele não ia fazer uma promessa. Então, por isso ele disse coragem, Paulo, porque você vai dar testemunho ao meu respeito em Roma como você deu em Jerusalém. Ou seja, não foi fácil, mas você conseguiu. E você vai conseguir também em Roma, porque o seu chamado é esse. E Deus está dizendo, quando eu te chamo, dei caramandaracanta, você não tem que entender a forma que eu vou te usar, você só tem que ter coragem para seguir aquilo que Deus direciona. É claro que quando Deus fala coragem, é porque não vai ser fácil. Ninguém aqui é menino e nós sabemos disso. Nós sabemos que não vai ser fácil. Nós sabemos que verdadeiramente é difícil cumprir os planos, cumprir os propósitos de Deus. Você vai observar que grandes homens de Deus precisaram ter coragem. Como no caso de Josué, seja forte, seja corajoso. Como no caso de Salomão, ia construir o templo, precisou ser corajoso. Davi disse para ele, tenha coragem. O apóstolo Paulo tinha uma grande missão. E Deus disse para ele, tenha coragem. A rainha Esther, ela recebeu uma grande missão. Como mulher, ela recebeu uma grande missão. Que foi interceder pelo povo. E ela ficou com medo, mas ela precisou ter coragem para ir até o rei. E tem situações na minha e na sua vida que nós precisamos ter coragem. Tem situações que se a gente não tiver coragem não vai acontecer. Irmã, Deus tem um plano na minha vida, Deus tem uma promessa linda para se cumprir na minha vida, mas você precisa ter coragem. É isso mesmo, porque não vai ser fácil. Ai, irmã, mas é de Deus, Deus falou que vai fazer. Se Deus falou que vai fazer, vai ser fácil. Quem disse a você isso? Quando Deus promete aí que é difícil. Quando Deus promete aí que a gente olha e diz, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir? Por quê? Porque nós olhamos para a nossa limitação humana, porque nós somos limitados. Então o que Deus nos promete sempre vai ser maior do que aquilo que a gente pode fazer. Por quê? Pra gente entender que é Deus que faz. Pra gente entender que a glória é de Deus. Aramandaracanta, lamandorecanta, aramandarasto. Pra gente entender que quando Deus ele fala, ele vela sobre a palavra dele para cumprir. É por isso que Deus permite algumas coisas se complicarem. É pra gente entender que não é sobre a força do nosso braço, da nossa mão. Não é a gente que vai lá e faz. Porque o que a gente pode fazer, humanamente falando, a gente faz. Mas tem coisas que fogem do teu controle, da nossa alçada, pra gente entender que não é sobre nós, mas é sobre Deus. Pra gente entender que a gente precisa ter coragem pra ver os propósitos de Deus, porque nem sempre vai ser fácil. Talvez você entrou aqui com grandes e lindas promessas e pensando que seria fácil. E pensando que ia ser tudo tranquilo, só que agora você tá vendo tudo se fechando, você tá vendo as perseguições, você tá vendo a escassez, você tá vendo o problema, você tá vendo a dificuldade. E você diz, meu Deus do céu, quanta dificuldade, quanto problema, quanta escassez, quanto negócio ruim é esse? E Deus tá dizendo, é claro, minha filha, você pensou que ia ser fácil? Você pensou que porque eu te falei que eu faria, ia ser tudo mil maravilhas, mamão com açúcar? Claro que não, irmãos. É por isso que você vai ver na palavra do Senhor grandes homens de Deus e mulheres precisando ter coragem, porque aquilo que Deus fala com a gente é para gente ter coragem mesmo e fazer. Porque a fé é loucura, meu irmão. A fé é loucura, então tem coisas que é loucura humanamente falando. Tem situações que Deus ele vai permitir na nossa vida pra gente assim colocar a nossa fé em ação, para testar a nossa fé. Talvez está passando por testes de fé. E você tá ficando com medo. Talvez no seu coração tenha um medo, uma angústia, uma oscilação. Talvez você não expõe, mas dentro de você tem. E Deus sabe. E é por isso que ele te trouxe aqui para falar com você como ele falou com Paulo. Coragem. Porque do mesmo jeito que você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, você vai dar em Roma. Ou seja, assim como eu falei que eu ia te enviar para longe, para os gentios, eu vou cumprir. Porque Deus havia dito para Paulo, capítulo de número 22 de Atos e versículo de número 21. Mas ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Então Deus falou, ele cumpre. Se Deus disse que Paulo pregaria para os gentios, ele iria pregar. Ia ser como Deus falou. Não importava quem ia se levantar contra, não importava quem ia se opor, não importava quem não ia gostar. E Deus está dizendo, aquilo que eu tenho para cumprir na sua vida, eu cumpro. Não importa quem vai ficar desagradado, não importa quem vai torcer o bico, não importa quem vai te olhar com cara de nojo, não importa. A palavra de Deus se cumpre. Declare comigo, o meu Deus está me preparando para viver as promessas dele. E eu tenho coragem. O meu Deus está me preparando para viver as promessas dele e eu tenho coragem.
Profetizo que você tem coragem. Irmão, eu tô com medo que você nem sabe. É tantas aflições, é tantos problemas. É assim mesmo, irmão. É assim mesmo, meu irmão. É tanta coisa, né? Que tem hora que a gente fala, meu Deus, será que eu vou conseguir? Mas isso aí é porque é Deus. Quem vai fazer não é você. E Ele tá te mostrando que não é sobre a sua força. Não é sobre a sua mão. Não é sobre você fazer, é sobre Ele fazer. Porque já pensou, irmão, se tudo fosse fácil, a gente não ia dar glória a Deus em nada. Então tem coisas que é difícil mesmo pra gente ter um encontro com Deus. Tem coisas que é difícil mesmo para a gente assim poder se aproximar mais de Deus. E estarmos mais próximos dele. E estarmos mais confiantes nele. Porque quando ele inicia algo na minha e na sua vida, ele mesmo cumpre, ele mesmo conclui. Ele mesmo termina a obra que ele começou. Não é sobre a nossa força, mas é sobre o que Deus fala. Deus tinha promessa na vida de Paulo. Deus disse para ele que ele ia pregar para os gentios. E Deus disse também para ele, do mesmo jeito que você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, não foi fácil, mas você deu. Você vai dar também em Roma. Não seria fácil, a gente sabe que não foi fácil. Mas Paulo tinha uma palavra. E quando nós temos uma palavra, por mais que a situação seja difícil, nós não nos apegamos ao cenário, nós nos apegamos à palavra. Nós nos apegamos àquilo que Deus fala conosco. Declare comigo, eu não me apego ao cenário, eu me apego à palavra de Deus. Eu não me apego ao cenário, eu me apego à palavra de Deus. Isso é muito importante. É muito importante a gente se apegar àquilo que Deus fala conosco. A gente se apegar àquilo que Deus lançou sobre a nossa vida. Por quê? Porque se eu e você, a gente se apega ao que Deus falou, nós temos coragem para viver os propósitos dele. Nós temos determinação para ver aquilo que Deus falou que a gente viveria. Porque quem estava encorajando a Paulo aqui não foram os homens, não. Quem estava encorajando a Paulo aqui foi Deus. E Deus está dizendo, sou eu mesmo que estou te encorajando para viver os meus planos. Sou eu mesmo que estou te encorajando para viver os meus projetos. Sou eu mesmo que estou te encorajando para viver aquilo que eu, o Senhor, falei que faria. Arabaramandara, canta na tua vida. Deus lançou uma palavra sobre a vida de Paulo. Coragem, você vai dar testemunho ao meu respeito em Roma como você deu em Jerusalém. E assim Deus está falando com você, tenha coragem. A partir de hoje, não dê lugar ao medo, não dê lugar à ansiedade, não dê lugar à angústia. Porque aquilo que você não pode fazer, quem vai fazer é Deus. Se Deus permitir situações impossíveis na sua vida, é porque o nome dele vai ser glorificado. É porque o mesmo Deus que operou no passado na sua vida continua operando. E ele vai fazer o impossível acontecer para te dar a vitória. Deus lançou a palavra sobre Paulo e se cumpriu. Assim vai acontecer na sua vida também. Aquilo que Deus falou sobre a sua história vai se cumprir. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários que vamos orar por você. Você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos orar por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra. Obrigada, Pai. Porque não é sobre a nossa força, não é sobre o nosso entendimento, não é sobre aquilo que a gente acha, mas é sobre o que o Senhor fala, Pai. O Senhor havia lançado uma promessa sobre a vida de Paulo. O Senhor havia dito que ele pregaria aos gentios, Pai. Aquilo que o Senhor fala, o Senhor cumpre. Aquilo que o Senhor canta, lá mandará e fala. O Senhor faz acontecer, por mais que seja difícil, Pai. A tua palavra, ela se cumpre. Aquilo que o Senhor, meu Deus, determina, acontece para a glória do teu nome. Pai, eu te peço que em nome do teu filho amado Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar sepultura, desfazer os laços, meu Senhor. As setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas, os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles, Pai. Dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, toma cada pedido de oração aqui nos comentários. Traz assinatura, causa ganha, cura, libertação, restauração. Glorifica o teu nome, Pai. Dá testemunho para o teu povo contar, meu Deus amado, e mostra para eles quão poderoso o Senhor é na vida deles, Pai, a cada dia. Em nome do teu filho amado Jesus, meu Deus, que eu te peço e eu te agradeço, meu Senhor. Amém. Deus, ele diz pra você que é ele quem te fortalece, que o impossível quem faz é ele quem vai cumprir as palavras que ele lançou sobre a sua vida tão somente
tenha coragem, tão somente seja forte, tão somente tenha ânimo, porque o Deus que te fez a promessa, Ele mesmo vai executar. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus, declare amém.